Shalom, queridos, boa noite, Shabbat Shalom. Hoje, sexta-feira, o último dia desse jejum de 21 dias em que a gente vai fazer uma live, assim, conversando com pessoas que a gente chamou para orar com a gente, pessoas que puderam contar o seu testemunho. E hoje, nesse Shabbat, dentro da festa de Shavuot, eu estou muito feliz por estar aqui com uma pessoa que eu prezo muito pela sua amizade, pessoa que eu amo muito. A gente já esteve juntos em Israel por mais de uma vez, a gente estudou hebraico juntos, né, lá no Centro de Cultura Judaico aqui em São Paulo, é a Márcia Malká, e eu queria que vocês pudessem conhecer alguma pessoa que realmente tem um peso de oração por Israel, pelo povo judeu, por Jerusalém, porque Deus colocou isso sobre a vida dela, e que tem ensinado todas as pessoas que permitem se aproximar dela, aprendem sobre esse amor, porque a Márcia ouviu uma coisa da parte do Senhor que nunca saiu do coração dela. Ela não vai se calar até que Jerusalém se transforme num diadema real nas mãos do Senhor nosso Deus. Márcia, é uma honra te receber aqui, querida. Amém. Shabbat Shalom, apóstolo, obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui e encerrar esses trabalhos, poder encerrar esses trabalhos. E principalmente falar daquilo que enche o nosso coração, que está relacionado a Israel, né? E a oração por Israel, ver os propósitos do Senhor se cumprindo em Israel, gerar isso através da intercessão, isso é fantástico, isso é fantástico. É fantástico porque o Senhor coloca no nosso coração aquilo que Ele quer fazer, e usa-nos como progenitores para gerar aquilo que está no coração dele. E isso é algo inestimável, né? De fazer parte desse plano dentro do propósito do Senhor para com a casa de Israel. Mas como só contando um pouquinho dessa minha trajetória muito rapidamente, a minha conversão se deu no Monte Sinai, né? Depois, 4 dias depois, eu estava ali no Jordão, fui batizada no Rio Jordão, ali em Israel, e 4 dias depois daquilo, eu fui batizada no Espírito ali em Jerusalém. Então, o Senhor me marcando muito com respeito a toda essa trajetória relacionada à casa de Israel. E logo depois da minha conversão, eu lembro, estando ali em Jerusalém, eu comprei uma camiseta, e a camiseta dizia Leman Zion lo eshkot, Ulman Yerushalayim lo eshkot. Na verdade, assim, é Leman Zion lo ereshe, Ulman Yerushalayim lo eshkot. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. Essa foi a marca que o Senhor me deu logo no princípio do meu novo nascimento. E a partir daí tem sido um crescimento em conhecimento do Senhor e do que Ele tem, do coração dele para com a casa de Israel, e me levando a esses movimentos de intercessão e orando pela casa de Israel, orando a palavra, porque quando a gente ora a palavra, a gente ora já o resultado, a gente ora a solução do Senhor, já ora aquilo que o Senhor quer fazer, né? E declarar a palavra sobre a casa de Israel. E realmente é um privilégio poder fazer parte desse projeto do Senhor para os últimos dias, com o objetivo sempre de preparar o caminho para o regresso do Senhor. Eu acho que essa é o que nos motiva, nos impulsiona, e se nós queremos de fato ver o Senhor regressando na nossa geração, nós temos que orar, interceder, gerar as promessas do Senhor para com a casa de Israel, porque existe um grande cenário, e esse cenário precisa ser preparado, da mesma forma que houve um cenário a ser preparado quando o Senhor Yehoshua veio na sua primeira vinda.
é necessário que um outro cenário seja preparado para o seu regresso. E esse cenário necessariamente passa pela edificação da casa de Israel, no físico, no espiritual. Então, nós estamos aí por esse propósito, e para o louvor e para a glória do Senhor, em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, eu amo te ouvir falar, a clareza com que você expõe as ideias. E eu queria contar para as pessoas qual é a nossa dinâmica de hoje. Nós queríamos liberar a palavra de Deus sobre Jerusalém, não é? Então a gente trabalhou alguns dias com isso e nós vamos declarar a Bíblia, declarar a palavra de Deus, ler textos da palavra de Deus com imagens de Jerusalém, das ruas de Jerusalém, imagens aéreas. Eu tenho certeza que Deus vai despertar, amém, o espírito de muitas pessoas que nos acompanham a tomar essas palavras, declarar essas palavras, amém, orar essas palavras, gerar em oração cada uma dessas sementes que o nosso Deus liberou, amém, através dos seus santos profetas e apóstolos. Eu não sei se você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, para que a gente então entre nessa dinâmica, que eu sei que vai abençoar tantas pessoas que vão nos acompanhar, mas principalmente aquilo que o nosso Deus quer realizar em Jerusalém. Eu tenho sim, eu tenho uma experiência, inclusive, para compartilhar. Quando eu dou um curso que é chamado de Israel, a Terra Prometida. E quando o Senhor me deu, eu tenho certeza que foi o Senhor quem me deu esse estudo, eu tinha um grupo e eu estava... E basicamente eram textos bíblicos. E o Senhor tinha colocado no meu coração, ele disse assim: não importa qual seja o número de pessoas que estejam ouvindo, o que é importante é você declarar a palavra, porque principados e potestades estão ouvindo. Então, uma palavra que é declarada em fé, em ousadia, é uma palavra que atinge os céus dos céus. Então, por isso é importantíssimo declarar a palavra, fazer proclamação da palavra, orar a palavra, porque o Senhor é responsável por aquilo que ele fala. E a palavra, quando é lançada, ela não volta para nós vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Então, é importantíssimo orarmos a palavra, é importantíssimo declararmos a palavra, é importantíssimo, claro, dentro daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E ele falou, ele mesmo, o Senhor mesmo disse assim: olha, enche os céus com a palavra, porque eu vou me responsabilizar por cumprir cada detalhe dessa palavra. Ele deu, né? Ele nada faz sem os profetas, sem os seus amigos, os profetas. Então, ele anuncia, usa a boca dos profetas para anunciar a sua palavra como chofar mesmo, como trombeta, para fazer soar aquilo que ele deseja. Por isso é importantíssimo, importantíssima a palavra. Aleluia, que tesouro. Vamos então para esse tempo em que nós vamos declarar a palavra de Deus sobre Jerusalém, sobre a cidade do grande rei, sobre a capital indivisível do Estado judaico de Israel. Amém. Amém, amém. 1 Reis 11:13. Deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. 2 Crônicas 6:6. Escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. 2 Crônicas 7:16. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Salmos 48, 1, 2 e 8-14. Grande é o Eterno e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sion, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus.
Deus a preserva, inabalável para sempre. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se o monte de Sion, exultem as cidades de Jehudá, por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilai em torno de Sion, contai-lhe as torres, apreciai as suas fortificações, contemplai seus palácios, para anunciar à geração vindoura: este é Deus, o nosso Elohim, para todos sempre. Ele é quem nos guiará, mesmo além desta vida. Salmos 51, 17 a 19. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sion, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Salmo 68, 29 a 35. Por amor do teu templo, em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Elohim as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Elohim, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existia desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veementemente. Atribuí a Elohim fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Elohim, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel, Elohei Israel, é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Elohim. Salmo 102, 12 a 15. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sion, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 102, 16 a 22. Quando o Senhor edificar a Sion, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciar o nome do Senhor em Sion e o louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Salmo 122, 1 a 9. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de David. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor Eloheinu, buscarei o teu bem. Salmo 128, 4 a 6. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sion, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 132, de 13 a 18. Porque o Eterno escolheu a Sion, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados,
Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sion, porque ali o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 137, 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 147, de 1 a 5. Louvai ao Eterno, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Eterno edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Eterno, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Salmo 147, 11 a 15. O Eterno se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Eterno, louva, ó Sion, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Isaías 1, 25 a 27. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sion será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Isaías 2, 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sion sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 4, 3 a 6. E aqueles que restarem em Sion e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo aquele que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sion e limpado seu sangue no meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, todo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor ordenará que se forme sobre todo o monte Sion e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão em chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo, e será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Isaías 16, 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de David, se assentará em verdade aquele que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Isaías 24, 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot, reinar no monte Sion e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória.
Isaías 25, de 6 a 9. E o Eterno dos Exércitos dará neste monte, Sion, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o eterno Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Eterno o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Eterno, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 27, 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Eterno no Monte Santo, em Jerusalém. O Senhor dos Exércitos tocará o chofar, Zacarias 9, 14 e 15, anunciando: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 24, 10. Isaías 28, 16 a 18. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei a Sion uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Isaías 31, 4, 5 e 9. Porque assim me disse o Eterno: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sion e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sion e a sua fornalha em Jerusalém. Isaías 33, 20 a 22. Olha para Sion, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Eterno será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Eterno é o nosso juiz, o Eterno é o nosso legislador, o Eterno é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 35, 8 a 10. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sion com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 40, versículos 1, 2, 6 a 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva.
Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sion, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis aqui o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías 44, 24 a 28. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 46, 12 e 13. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe de justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sion a salvação e em Israel a minha glória. Isaías 51, 1 a 5, 9 a 17, 21 a 23. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sion, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sion com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado, cativo, depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sion: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento.
Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poloei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho aos viandantes. Isaías 52, 1 a 3 e depois 6 a 9. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sion, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sion. Porque assim diz o Eterno, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés, do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sion, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque o olho a olho verão. Quando o Eterno fizer Sion voltar, clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Eterno consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Isaías 62, de 1 a 9, 11 e 12. Por amor de Sion não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Eterno designará. E serás uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real na mão do teu Elohim. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a terra, a casada. Porque o Eterno se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar o Eterno, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Eterno pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão o Eterno. E os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Eis que o Eterno fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o teu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Eterno, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Isaías 65, de 16 a 25. Assim que aquele que se bendisser na terra se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos,
Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Eterno. E os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Eterno. Isaías 66, 10 a 14, e depois 20 a 24. Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, e vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das vossas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Eterno, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Eterno será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Eterno, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Eterno, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Eterno. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Eterno. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Eterno, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Eterno. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Jeremias 3, 17, 18. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela para honrar o nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Jeremias 23, 5, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Elohim o chamará. Yahavá Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Jeremias 31, 3 a 14, 23 a 25. Vindo de uma terra distante, Yahavá apareceu a Israel assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal a atraí para mim mesmo. Portanto, eu a edificarei mais uma vez, ó bela Virgem, Israel. De novo serás adornada e com os teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sion, à presença de Yahavá Eloheinu. Pois assim declara o Senhor:
Cantai a respeito de Iacov com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei, ó Yehová, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte, os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço. Porque sou o Abba, Pai, para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele como o pastor faz com o seu rebanho. Pois Yehová resgatou Iacov e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sion. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor. Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, assevera o Senhor. Assim, pois, diz o Eterno, Todo-Poderoso, Elohei Israel, quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Jeremias 32, 37 a 44. Eis que os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação. E os trarei de volta a este exato lugar e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nesta terra, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos e propriedades serão novamente comprados em toda essa terra, sobre a qual dizeis: eis que a nossa terra está toda arrasada, sem seu povo, nem mesmo os animais continuam vivendo aqui, pois está toda dominada pelos babilônios. Terrenos serão adquiridos mediante o pagamento de prata e com a garantia de escrituras de posse assinadas e seladas na presença de testemunhas idôneas no território de Beniamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá, nas planícies e do Néguev, que são as cidades da região sul, porque eu restaurarei o bom destino deles. Palavra do Senhor. Jeremias 33, 13 a 18. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Eterno. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias
E naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Yehudá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Eterno é a nossa justiça. Adonai Tzidkeinu. Porque assim diz o Eterno, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Ezequiel 5:5. Assim diz o eterno Deus, esta Jerusalém, coloque-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ezequiel 11:15-20. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Eterno. Essa terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize, assim diz o Eterno Deus, ainda que os lancei para fora entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Ezequiel 16:60-63. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Eterno, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 20:40-42. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios, e sabereis que eu sou o Eterno, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Portanto, dize, assim diz o Eterno Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Ezequiel 34:23-26. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto e dominarão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Ezequiel 36:33-38. Assim diz o Senhor Elohim, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas.
Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel que lhe o faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 24 a 28. E meu servo David será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacov, em que habitavam os vossos pais, e habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e David, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os goim saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 43, 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo monte, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Daniel 9, 16 a 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Eloheinu, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Elohai, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Elohai, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Joel capítulo 2, versículos 23 e 32. E vós, filhos de Sion, regozijai-vos e alegrai-vos no Eterno vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida as primeiras chuvas, fará descer a chuva no primeiro mês, as primeiras e as últimas chuvas. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque no monte de Sion e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Eterno, e entre os sobreviventes, aqueles que o Eterno chamar. Joel 3, 16 a 21. E o Eterno bramará a Sion, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Eterno será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus, que habito em Sion, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que naquele dia os montes destilarão vinho novo, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Eterno, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Eterno habitará em Sion. Amós 1:2.
Ele disse: o Eterno bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Amós 9, de 11 a 13. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Eterno, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Obadias 20 e 21. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Néguev. E subirão os salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Eterno. Sofonias 3, 14 a 17. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sion, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, e ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Zacarias 2, 4, 5, 10 a 13. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Yehudá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 6, 12, 13 e 15. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, o vosso Deus. Zacarias 8, 2 a 8, 14 a 17, 20 a 23. Assim diz Yehavat Sevaot: zelei por Sion com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei a Sion e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos, Yehavat Sevaot: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz Yehavat Sevaot: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz Yehavat Sevaot. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Porque assim diz Yehavat Sevaot:
Como pensei fazer-vos mal quando os vossos pais me provocaram a ira, diz Yehovat Tsevaot, e não me arrependi, assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Assim diz Yehovat Tsevaot, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscarem em Jerusalém a Yehovat Tsevaot e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz Yehovat Tsevaot, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Sim, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 14, 2-4, 8, 9, 11, 16, 20 e 21. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei Yehovat Tsevaot, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa de Sukkot. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Yehová, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e em Yehudá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa de Yehovat Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o seu novo nome. Apocalipse 14, de 1-5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sión, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 21, de 1 a 7, 9 a 11, 18 e 22 a 24. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa e ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o Mishkan, o santuário de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a cidade santa de Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E nela não havia templo, porque o templo é o eterno, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Apocalipse 22, 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Glória a Deus, que momento tremendo esse, da gente poder liberar a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra que se fez carne e habitou entre nós. É isso que a gente está fazendo, invocar o nome do Todo-Poderoso, para que toda a sua palavra se cumpra diante dos nossos olhos. É isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo nesse tempo. Um povo que haveria de ser criado está hoje diante de Deus, sobre os muros de Jerusalém, porque Ele colocou para que pudéssemos declarar a palavra do Senhor. Eu queria, Márcia, primeiro, desde já, te agradecer muito pela tua gentileza, amor e pelo teu compromisso com a palavra do nosso Deus, que você nos encerrasse abençoando aqui com uma oração, e que você pudesse falar sobre os nomes. Existem vários nomes, né, da cidade de Jerusalém. Jerusalém é um dos nomes. E que você pudesse falar um pouco sobre isso e nos abençoasse, então, em oração. Amém. Existem alguns nomes que a Bíblia, que são bíblicos, né, que falam sobre essa cidade de Jerusalém. Claro, o primeiro nome é o próprio Jerusalém, ou Jerusalém, que significa morada de paz, possessão de paz. Ela aparece 813 vezes nas Escrituras, e a primeira aparição desse nome, Jerusalém, está ali em Josué 10, o versículo 1. Um outro nome que é dado também é Moriá. A palavra Moriá aparece 2 vezes, e é o escolhido por Deus, ou então Deus viu. E a primeira aparição desse nome está lá em Gênesis 22, o versículo 2. Também o nome Shalem, que é paz, plenitude, completude, aparece 5 vezes nas Escrituras, e a sua primeira menção é em Gênesis 14, versículo 18. Ariel, um outro nome, que significa leão de Deus, aparece 5 vezes,
e está ali em Isaías 29, os versículos 1, 2 e 7. Esses textos só estão em Isaías 29. Essas 5 vezes mencionadas aparecem ali em Isaías 29, os versículos 1, 2 e 7. A outra menção é Sion, que não só significa, não só aponta para Israel como um todo, mas Sion como Jerusalém, e está nas Escrituras 162 vezes, né? E a sua primeira menção é em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Um outro nome é Ir David, ou Ir David, a cidade de David, que fala exatamente do despertamento de Davi, que é não só um atalaia, mas o amado amigo do Senhor, o querido. E essa expressão, Ir David, aparece 45 vezes, e a sua primeira menção é em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7 também, da mesma forma que Sion aparece ali como primeira menção. Um outro nome muito interessante que aparece 2 vezes é Kiryat Melech Rav, ou a cidade do grande rei. E é interessante que no texto que ela aparece, que é no Salmo 48, os versículos 1 e 2, são as 2 aparições, ela aparece também misturada com outros nomes, como a cidade do nosso Deus, Ir Ha-Eloheinu, e também como Ir Yavé, ou Yahavá, ou Yahavá Tsevaot, a cidade do Deus dos exércitos. Tudo ali nesse contexto do Salmo 48. Se vocês puderem dar uma lidinha, vejam a quantidade de nomes para a cidade de Jerusalém nesse texto do Salmo 48. Um outro nome também é Ir HaKodesh, a cidade santa, que aparece 10 vezes, mencionada 10 vezes nas Escrituras, e a sua primeira menção está em Isaías 48, versículo 2. Também um outro nome, Yehavá Shammah, o Senhor está ali, aparece uma vez, em Ezequiel 48, versículo 35. Il Tzedek, cidade de justiça, aparece também uma vez em Isaías 1, 26. E ali nós temos também o contexto da cidade fiel, cidade de justiça, e Tzedek também cidade fiel. Kiryat Neemaná, cidade fiel, que aparece 2 vezes nas Escrituras, uma em Isaías 1, versículos 21, e a segunda vez no versículo 26. Um outro nome é Ibus, Jebus, que aparece 4 vezes nas Escrituras, em Juízes, e a primeira vez é em Juízes, está em Juízes 19, 11. Uma outra menção do nome para Jerusalém é Kissé Yahavá, o trono de Yahavá, que aparece lá em Jeremias 3,17, também com uma aparição só. E um último e muito interessante nome que eu queria trazer aqui para vocês está em Ezequiel 38, versículo 12. Aparece só uma vez. Tabur Haaretz. Tabur Haaretz. Umbigo da terra. É o centro, o meio da terra. Jerusalém é conhecida como Tabur Haaretz, o umbigo da terra. Amém? Vamos orar então? Abba, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo na tua presença, por esse tempo de intercessão sobre a casa de Israel. Que precioso entender que tu tens levantado milhões e milhões de pessoas que estão ali nos seus lares ou nas suas pequenas comunidades ou grandes comunidades, mas tu tens despertado a milhões de pessoas para intercederem para o cumprimento dos teus propósitos. Senhor, com esse movimento nós entendemos que
A tua presença está muito mais próxima do regresso do que nós podemos imaginar. Isso alegra o nosso coração, Senhor. Nós tememos e trememos diante da tua presença, entendendo que os teus propósitos nunca deixarão de se cumprir, mas tu és verdadeiramente fiel para cumprir cabalmente tudo aquilo que tu propuseste no teu eterno conselho. Senhor, nós queremos, nessa hora, colocar diante de ti, nesse Shabat, clamar sobre a casa de Israel, que haja o entendimento de quem tu és, Yehoshua. Nós clamamos, Senhor, para que cada judeu, cada indivíduo que vive em Israel e que está no cativeiro das nações entenda, enxergue, veja quem tu és, que o véu da cegueira espiritual seja removido dos seus corações, para que eles possam entender, para que eles possam enxergar aquele a quem traspassaram e chorar como quem chora pelo unigênito, e prantear como quem pranteia pelo primogênito. Senhor, nós queremos clamar nessa hora pelo teu avivamento nesse período de Shavuot, pelo teu avivamento, pelo derramar do teu Espírito profusamente sobre a casa de Israel, para que eles possam entender e ver as maravilhas do Mashiach, quem no passado desprezaram, mas que tu, aos poucos, está trazendo de volta essa revelação. Senhor, nós queremos clamar sim, pela experiência de novo nascimento, para cada judeu que vive em Israel e no cativeiro das nações. Nós clamamos, Senhor, por cada uma dessas vidas, para que tenham o despertamento dos seus corações. Tu podes usar Tu podes atraí-los através de sonhos, através de visões. Nós temos tido tantas notícias com respeito ao povo muçulmano, em que tu dás para uma comunidade inteira os mesmos sonhos, falando de quem tu és. Senhor, revela-te da mesma forma ao teu povo. É tempo de te compadeceres, Senhor. É tempo de te compadeceres da casa de Israel e trazê-los de volta à tua presença. Eu sei que o teu coração arde por isso, Senhor. Da mesma forma que o teu coração ardeu através da pessoa de Jacob, que queria ver Benjamim de volta. E Yehudá se interpôs e disse: não, por favor, deixe-me aqui, mas manda o meu irmão de volta para o pai, porque eu não posso ver o coração partido do pai novamente por perder mais um filho amado. Senhor, eu sei que é esse o teu coração, e como corpo do Mashiach aqui reunido, nós queremos clamar por isso. Nós queremos clamar, Senhor. Nós não queremos ir à tua presença sem os nossos irmãos estando junto conosco. Nós clamamos para que eles retornem conosco à casa do Pai. Nós te pedimos isso, Senhor. Faz esse movimento nesses dias. Opera o teu milagre nesse Shabat, Senhor, em que as velas são acesas, as velas do Shabat que apontam para ti, porque tu és o Sar Shalom, tu és o príncipe da paz, tu és o Senhor do Shabat, Senhor. Tu és o Senhor do Shabat, Yehoshua, e nós te pedimos, abre esse entendimento, que ao acenderem as lâmpadas do Shabat, Senhor, que eles possam enxergar a tua face, ver, receber a revelação de quem tu és, Or HaOlam, a luz do mundo. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós te pedimos, já te louvando e te agradecendo, Senhor. Ainda também que queremos te pedir por aqueles que estão no cativeiro das nações. Senhor, move montanhas, mas remove o teu povo do cativeiro das nações, porque é tempo de regresso, é tempo de povoarem a terra prometida, é tempo do teu encontro com cada um deles, e nós te pedimos, Senhor, atraia-os a ti, remove cada um dos obstáculos que impedem, quer no governo, quer fora do governo, quer
o próprio espírito de Mamon que tem aprisionado, Senhor, que todos esses obstáculos sejam removidos, mas que eles retornem à terra de Israel. E eu te peço também, por favor, não te esqueça dos Anusim. E é para o louvor e para a glória do teu nome, Roshua, que nós oramos. Amém. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, Pai. Expostos à Tua palavra, expostos ao testemunho do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos em concordância, Pai, diante da Tua presença, de que é tempo, Pai, do Senhor restaurar, Senhor, a Tua terra, restaurar, Pai, Senhor, o Teu povo, que o Senhor mesmo espalhou nas nações, mas que o Senhor prometeu que, Senhor, a notícia, Senhor, de que o Senhor os traria do norte, de todas as terras por onde o Senhor os espalhou, seria maior do que a notícia de que o Senhor os tirou do Egito. Nós confiadamente esperamos o cumprimento, Pai, dessa palavra e te damos graças, porque, Pai, ainda que passemos nós, a Tua palavra permanece para sempre. Muito obrigado, Senhor. Quero agradecer a todos que nos acompanharam esses dias todos. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Shabbat Shalom, que você possa experimentar ainda da presença de Deus e que você possa entender que oportunidade é você ser contado entre essas cerca de 100 milhões de pessoas que vão estar juntas nesse domingo agora, que a cristandade no mundo inteiro celebra como se fosse amanhã de Pentecostes, o domingo de Pentecostes, que você se una a milhões de pessoas das nações, orando por Israel, fazendo parte da história e não apenas observando de longe o que Deus está fazendo. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Deus abençoe.